Juan Diego, Juan Dieguito, como foi chamado algumas vezes, aquele índio para o qual Nossa Senhora apareceu. Estamos próximos da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Não falaremos hoje exatamente sobre Nossa Senhora de Guadalupe, mas falaremos sobre San Juan Diego aqui no programa Caminhando com Santos, no canal dos Arautos do Evangelho. Muitas vezes, quando ouvimos a história de Nossa Senhora de Guadalupe, quase que o índio passa um pouco desapercebido. O índio San Juan Diego, porque é tão grandioso o que aconteceu e o manto onde fica gravada Nossa Senhora, que, claro, nossos olhos se fixam na Rainha dos Céus que veio nos visitar. Entretanto, no dia de hoje, eu gostaria de analisar um detalhe muito importante sobre a figura de San Juan Diego. Nossa Senhora aparece para ele, diz que ele deveria falar com o bispo, que ele deveria pedir ao bispo que ali fosse construído um santuário. Ele acredita. Portanto, ele teve fé. Ele acreditou. Ele teve humildade. Ele disse que ele era um barbantezinho. Ele se dizia de si mesmo que ele era a ponta de uma folha, nem uma folha, a ponta de uma folha. Por que Nossa Senhora não apareceu para outra pessoa na cidade? Por que não apareceu para um homem letrado, por exemplo? Por que não apareceu para o próprio bispo, mas foi aparecer para um índio que morava ali naquela região e não para alguém mais importante? Porque Deus escolhe aquilo que é fraco para confundir aquilo que é forte. San Juan Diego foi escolhido pela Virgem das Virgens, pela Rainha dos Céus, para levar a mensagem ao bispo. E ele acreditou, e com humildade foi até o bispo para dizer: Nossa Senhora pediu que eu lhe avisasse isso, isso e aquilo. Resultado, o bispo não acreditou. A fé do índio o moveu até lá. A falta de fé do bispo tentou cortar as graças que Nossa Senhora traria com aquela aparição. O que podemos analisar nesse fato? Houve a fé de um lado e a incredulidade do outro. Entretanto, Nossa Senhora não perdeu a batalha. Pobre Juan Dieguito sai um pouco desanimado. Nossa Senhora diz que ele tem que voltar. O bispo ainda coloca dificuldades, pede um sinal. Nossa Senhora manda o sinal. O sinal fortalece a fé do índio e mostra a todos que deveriam acreditar de que Nossa Senhora realmente tinha falado. Isso nos mostra, primeiro, que nós devemos ser homens de fé. Se não tivermos fé, por mais que o sol se mova quando apareceu em Fátima, nós seremos aqueles que duvidaremos dos milagres. E se nós não tivermos humildade para saber que a Mãe de Deus escolhe aquilo que é fraco para confundir os fortes, esses fortes colocarão problemas. E talvez esse forte seremos nós, por presunção e por orgulho, colocaremos problemas no momento em que Deus nos peça fé para acreditarmos nos milagres. Houve uma determinada aparição, em outra ocasião, que quando foi narrada por um personagem, por um bispo, isso é coisa antiga, outras épocas do tempo da igreja, ele não acreditou. Era um bispo, disse que não acreditou, porque se Nossa Senhora queria falar com alguém, falaria com ele, e não com aquelas pessoas para as quais tinha aparecido. A falta de humildade, muitas vezes, obstrui as graças que Deus deseja derramar aos homens. Vamos pedir a Nossa Senhora, nesse programa no qual contemplamos a humildade e a fé de San Juan Diego, que nós sejamos mansos e humildes de coração, torres de fé e torres de amor a Deus. Se não for isso, pode ser que o céu inteiro se abra, que os anjos desçam e que nós sejamos capazes de dizer que não acreditamos na evidência que os próprios sentidos mostram. Vamos pedir a Nossa Senhora essa fé robusta que faz com que acreditemos nas coisas de Deus, por mais que os olhos não vejam, porque a fé não é captada pelos sentidos humanos, mas com uma alma que ama a Deus. Que Nossa Senhora proteja muitíssimo, que San Juan Diego fortaleça a sua fé. Você sabe, hoje rezarei por você. Envio agora a minha bênção.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!